Quero saudar e dar as boas-vindas aos nobres vereadores e vereadoras. Registro a presença dos servidores da Casa. Saúdo todos os munícipes que acompanham essa sessão de forma presencial e online. Uma boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, nesse dia 4 de agosto de 2025. Iniciando o expediente, convido a vereadora Mike para que proceda a leitura do texto bíblico. Tu me fizestes passar por angústias profundas e numerosas. Agora voltarás para dar-me a vida, e me farás subir da terra profunda. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Quanto a mim, vou celebrar-te com a harpa, por tua fidelidade, meu Deus. Vou tocar cítara em tua honra, ó Santo de Israel. Obrigado, vereadora. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a vereadora Suzana, para que faça a leitura do expediente do dia. Da PGM, ofício encaminhado link para acesso aos anexos referentes aos projetos de lei 42, 43, 44, 45 e 46. Gabinete do Prefeito, ofício número 272/2025. Resposta ao requerimento número 88/2025. Convite para a inauguração da nova escola. Ofício encaminhando PPA. Ofícios número 275, 276, 277 e 78/2025, encaminhando projetos de leis. Ofício encaminhando resposta ao requerimento número 79/2025 e anexo. Convite para a terceira-feira do livro. Indicação número 162, do vereador Felipe Braz Luciani, para que determine ao setor competente a inclusão na licitação referente à confecção e instalação de placas de identificação de vias e logradouros públicos, da placa denominativa da Ponte Sisto Luciani, localizada no bairro Ribeirão do Padre, com acesso às localidades de Boa Vista e Braço Belga. Indicação 191/2025 do vereador Felipe Braz Luciani, solicitando que a Secretaria Municipal de Obras realize vistoria na rua Alberto Justino Vick, com o objetivo de verificar se a obra de pavimentação já foi oficialmente entregue e se ainda se encontra dentro do prazo de garantia contratual, bem como que providencie o reparo da calçada lateral, que foi danificada pelas fortes chuvas. Ressalta-se ainda que a via não está com a sinalização horizontal, pintura, devidamente executada e que compromete a segurança do local. Indicação número 192 do vereador Luiz Carlos Reicher, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras a realização de serviços de limpeza dos bueiros, aplicação de macadame e patrulhamento na Estrada Geral do Braço Francês. Indicação número 193 do vereador Luiz Carlos Reicher, para que determine ao setor competente a criação de uma área de espera para conversão na rua Baltazar Schmidt, no trecho de acesso à rua Napoleão Vicarani. Indicação 194 da vereadora Mike Reicher, que determine ao setor competente a substituição urgente da tampa de bueiro localizado na rua Braço Joaquim, a aproximadamente 200 metros após a entrada da via. Indicação número 195 do vereador Carlos Roberto da Luz. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a ampliação da extensão da tubulação da rede de drenagem pluvial existente na rua Eduardo Quiliano Creff. Indicação 196 do vereador João Sidney da Silva, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras a realização das seguintes melhorias na rua Sebastião dos Santos: patrulhamento e nivelamento da via, alargamento da via, implantação de boca de lobo para drenagem pluvial. Indicação 197 do vereador João Sidney da Silva, que determine ao setor competente a realização de limpeza e roçada do terreno de propriedade do município localizado no final da rua Letivina Weber e Adilson Weber. Projeto de Lei Ordinário 48, dos vereadores Josemar Decenini e Jorge Soares da Silva,
que dispõe sobre a denominação de via pública municipal Rua Valdir Altini, na localidade de Braço Joaquim. Projeto de lei ordinária dos vereadores Josemar Bresselini e Jorge Soares da Silva Vitor. Dispõe sobre a denominação da via pública municipal Rua Catarina Herpes, na localidade do Ribeirão do Padre. Projeto de lei ordinário número 50 do Poder Executivo. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal o pagamento de despesas de exercícios anteriores. Projeto de lei ordinário número 51/2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 52 do Poder Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 53/2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e de outras providências. Projeto de lei ordinário número 54 do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2026 a 2029 do município de Luiz Alves e da outras providências. Projeto de redação final 38/2025, Comissão de Redação. Redação final da lei relativa ao projeto de lei número 41 de 2025. Projeto de redação final 39, redação final da lei relativa ao projeto de lei número 43 de 2025. Projeto de redação final 40 de 2025, Comissão de Redação. Redação final da lei relativa ao projeto de lei número 44 de 2025. Requerimento 90 dos vereadores Suzana Miller Campigoto, Hélio Ronque Júnior, Carlos Roberto da Luz, Luiz Carlos Reicher e Jorge Soares da Silva Vitor. O regimento interno desta Casa Legislativa requer a mesa diretora, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que informe esta Casa Legislativa se há previsão para a realização do terceiro circuito gastronômico de Luiz Alves, tendo em vista que na última edição ocorreu no ano de 2024. Requerimento 91 de 2025, dos vereadores Suzana Miller Campigoto, Hélio Ronque Júnior, Carlos Roberto da Luz, Luiz Carlos Reicher e Jorge Soares da Silva Vitor. Que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, por meio da Secretaria competente, preste as seguintes informações e esclarecimentos. Quais ações e medidas estão sendo adotadas pela administração municipal quanto à regulamentação e aplicação efetiva das indicações geográficas conquistadas pela cachaça e aguardente de Luiz Alves e pela banana de Luiz Alves? Existe algum protocolo oficial, plano de trabalho ou cronograma para garantir a implementação e a programação dos IGs junto aos produtores e associações? Há iniciativas conjuntas com associações locais como a CALA, a ABLA, visando a capacitação, certificação e incentivo à adesão dos produtores? Que estratégias de divulgação, valorização e marketing territorial estão sendo planejados para fortalecer o nome de Luiz Alves como referência nacional na produção da cachaça e banana de qualidade com selo de origem? Requerimento 92 do vereador João Sidney da Silva. Que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de informações acerca da situação da rua Próspero Martini, especialmente no trecho sem pavimentação e sem drenagens de águas pluviais. Qual o motivo da ausência de manutenção no trecho não pavimentado da rua Próspero Martini? Há cronograma ou planejamento de manutenção periódica dessa via? Caso afirmativo, encaminhar cópia. Existe projeto técnico para a implantação de sistema de drenagem de águas pluviais no trecho não pavimentado? Em caso positivo, encaminhar cópia integral do projeto. Há estudo técnico ou previsão legal orçamentária para a pavimentação do trecho que permanece em leito natural? Há conhecimento da administração quanto ao esgoto escorrendo a céu aberto nesta localidade? Em caso afirmativo, que medidas foram ou estão sendo tomadas para solucionar esta irregularidade?
A administração municipal possui convênio, programa ou planejamento para ampliar os serviços de esgotamento sanitário nessa região? Foi realizado algum levantamento epidemiológico ou sanitário sobre os impactos à saúde pública decorrentes da ausência de saneamento básico nessa rua? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, só gostaria de pedir para incluir no expediente do dia, caso o PL complementar número 5 de 2025 seja aprovado, gostaria de requerer a supressão do exercício de redação final do referido para a votação nessa sessão de hoje. Ok, vereador? Vamos incluir então. Destinos. Requerimento verbal do vereador Felipe. Requerimento 90, 91, 92. Projeto de Lei Complementar 5/2025. Projeto de Lei 42. Projeto de redação final aos projetos de Lei 41, 42, 43 e 44. A ordem do dia para discussão e votação. Indicação à Secretaria da Casa para providência de praxe. Projeto de Lei número 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 para as comissões. Ofícios e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Nesse momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Você dá a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os pares dessa casa, aos servidores, a quem nos assiste de forma presencial e quem nos assiste de forma remota. Senhor presidente, eu fiz uma indicação ali, a indicação 195, na rua Eduardo Quiliano Greff. Na verdade, o Bruno, se você pudesse colocar a foto ali para mim, por favor. A foto não ficou muito boa, já vi que eu não fiz para ser fotógrafo. Mas ali é só para fazer um resumo rapidinho. O bueiro ali, como vocês estão acompanhando, ele está em cima da margem da estrada. Ou seja, ali tem uma pequena... se estreita um pouquinho a rua e quando há encontro dos caminhões, um dos caminhões acaba passando ali, inclusive pode ver ali o dá para ver no rodado, acaba passando quase beirando o bueiro, ou seja, corre um grande risco de cair ali dentro e vir causar danos maiores. Acredito eu que ali com um tubo e um pouquinho de macadame estaria resolvido esse problema. Então, se o Felipe, nosso líder de governo, puder estar levando isso, pedindo esse auxílio aí para que evitemos um mal maior. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Você dá a palavra, vereador Lui. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e que estão nos assistindo aqui de presencial e forma remota. Hoje, entro com a minha indicação 192, sobre a rua lá do Braço Francês. Passei ali, tem muitos bueiros que estão entupidos e falta roçada lá. Também é bom dar uma patrolada lá, porque, sim, claro, o tempo não está ajudando muito, mas era bom que eles dessem uma olhada lá para abrir aqueles bueiros, que a hora que começar a chover lá, vai transbordar tudo e vai acabar com a estrada. E a minha outra indicação era 193, da rua aqui que entra para o, como se diz, aqui que vai para Onça. Estão pedindo lá para sinalizar umas faixas lá no asfalto, que é ruim para entrar lá, quando quer entrar lá para aquela rua lá, a gente não sabe, tem que pegar o acostamento, sempre não tem sinalização nenhuma no asfalto. Aí o povo está pedindo isso aí para ver se pode fazer isso. Já peço para o Felipe para dar uma conversada lá, para ver se consegue pintar essas faixas aí. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Você dá a palavra ao vereador João Sidney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, os servidores da casa e quem está assistindo de forma presencial e de forma remota. Hoje eu entro com o requerimento 92 para falar da rua Próspero Martini. Vou botar umas imagens aqui para os senhores. Como todos os senhores podem ver, eu acho que isso aqui já é um debate que todos os 4 vereadores aqui também já trouxeram para essa casa. A da comunidade lá do Rio do Peixe. É uma das ruas lá que dá acesso. Eu puxei o crocri da via. Ela consta em denominação de rua 625 metros. Como todos podem olhar,
na imagem, ela dá praticamente no final do loteamento que existe lá. Tem como passar? Só a luzinha? Então, como todos podem olhar aqui, ó, ela dá no final praticamente da rua. Mais ou menos por aqui, ó, acaba o calçamento. Pode passar, Bruna. Essa é a situação que se encontra no final dessa rua. Como todos podem ver, ela é uma rua denominada e foi botada energia. Então, automaticamente, ela foi considerada, não sei, nas antigas não fui puxar ainda até onde a metragem, se foi aumentado para ver. E uma das situações é que daquela parte ali para trás, existe o terreno da prefeitura e também moradores morando lá. E hoje se encontra com essa situação, esgoto a céu aberto, né? Então ela foi uma rua denominada, vai até o final, só que o que acontece? Passa outra foto, Bruno, por favor. Então pausa aí para mim, Bruno. Vocês podem olhar a verdadeira situação. Eu não sei como é que está essa situação lá. Os moradores vieram procurar e reclamar que não passa patrola, não estão dando as manutenções devidas, né, nessa rua. Então, mas ela é uma rua denominada, né? Então eu não sei o que está acontecendo, daí eu estou fazendo esse requerimento para tomar as providências. Eu também entro com a indicação da rua Sebastião dos Santos. Trouxe umas imagens ali também, para estar mostrando. É 96 ou 97? 96. Aqui, eu acho que todos conhecem a Rua do Horto ali também, né? Ela ali, ó, ela tem uma baixada e entra para cá e está dando na rua Sebastião, dando alagamento de água. Pode passar, Bruno. Ó, aí essa água escoa para lá, aonde que é um pedido e está fazendo a tubulação ali também. E, claro, como todos podem ver, ó, ali precisa de um bueiro. Como todos podem ver, a rua está fechada. Passa outra foto, por favor. A outra. Ó, ela é uma rua que está fechada e precisa de patrulhamento. Eles me passaram lá, me relataram que faz anos que não vê mais uma máquina lá para fazer a limpeza. E também entro com a indicação 197. Para todos ter conhecimento, isso aqui é ali na Dom Bosco, na rua Adilson Weber, no final da rua Adilson Weber. Esse terreno aqui, ó, é todo da prefeitura. E moradores dessas duas casas aqui, e moradores aqui, pediu para fazer uma limpeza nesse terreno aqui que é da prefeitura. E lá, pode passar, Bruno. Ele está invadindo as casas, pode passar, Bruno. Ó, como pode olhar, está invadindo as casas lá. Aí, aqui sempre para água parada e bichos que é do lado do rio. Aí os moradores pediram para a prefeitura dar uma ajeitada, que ela tem um maquinário, foi jogado em algum barro, entulhos ali, e pediu para dar uma limpada para estar evitando dengue e demais aí, preocupação para os moradores. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pela posição da palavra. Vereador. Você dá a palavra, vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, vereadoras, aos funcionários da casa, a quem está nos assistindo presencialmente de forma remota. Boa noite a todos. Só gostaria de reforçar os meus pedidos aqui na casa sobre a indicação número 191. Então, venham me retratar aqui a rua Alberto Justino Vick,
aí no bairro da Vila Nova. É um recurso que a gente eu consegui com o deputado Carlos Churini na época, na gestão passada, foi feita a pavimentação e os moradores estão me cobrando também referente ao finalizamento da obra. Aparentemente a obra parece não estar finalizada porque não tem as pinturas ainda feitas. Também teve um tempo atrás ali uma chuva forte e deu uma enxurrada. Acabou danificando um pouco a calçada, que ali a água veio praticamente até beirando a calçada. Na época eu lembro que eu cobrei inclusive a empresa, a Secretaria de Obra, que a gente percebia que isso ia acontecer, mas eles não deram ouvidos e está lá o problema. Então eu gostaria de, através dessa indicação, solicitar a Secretaria de Obra para que notifique a empresa, se ainda tiver no tempo de garantia, para que tanto ela finalize a obra, como também já venha para fazer o reparo necessário ali. Sobre a minha indicação número 162, eu tenho conhecimento aí que o município está para adquirir as placas necessárias de indicação do município. Acho que tem uma compra expressiva sendo feita, tomara que não tenha sido executada, porque eu gostaria de incluir aqui, tem uma placa denominativa, né, da ponte Sisto Luciani, né, na entrada da Boa Vista. Essa lei foi feita em 2008, então eu já gostaria que incluísse junto a identificação da denominação dessa ponte também. E na mesma localidade ali, a indicação minha número 163, também gostaria de pedir, né, à Secretaria de Obras para que as margens da ponte Sisto Luciani, da Boa Vista ali, né, seja feita uma limpeza com roçada nas cabeceiras, a pintura da estrutura também, manutenção geral, mas principalmente o conserto das cabeceiras, né. A ponte ali está com bastante irregularidade nas cabeceiras, o pessoal vem cobrando bastante e reclamando. Passei por aí também, percebi que necessita urgentemente. Já levei o pedido também, mandei mensagem ao secretário de obra cobrando também, para reforçar. A gente vem aqui solicitar também para que seja feito o quanto antes. Referente ao pedido do vereador Ney também ali da rua Francisco Altino, do Serafim e a rua Sebastião ali, cobrei bastante vezes, já dava nesse inclusive, porque ali tem a questão do horto ali, né? Ela me garantiu que é uma das coisas que quer fazer por primeiro, aí sim está com urgência, mas não encaixou ainda, né? Algum maquinário também estragou e deu problema, mas é só para realmente já passar também que isso ali é um absurdo ali, na dia que filmou ainda não tinha aqueles valagão grande que faz ali, que atravessa, né? Que é um problemão, então eles querem fazer aquele bueiro ali, provavelmente já resolve a questão da Sebastião também ali. Só para reforçar que já foi pedido também, e assim que der, certo, vão estar executando. Sobre os demais pedidos, senhor presidente, e projetos da casa aí, sou totalmente favorável. Obrigado, vereador. Posso ir a palavra, vereadora Maicon? Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimento os demais vereadores. Cumprimento as servidoras da casa, quem veio nos assistir presencialmente e quem nos assiste de forma remota. Hoje entrei com uma indicação a 194 aqui nessa casa, que os moradores ali da entrada do Braço Joaquim me procuraram relatando sobre a situação de um bueiro, né? Aí eu fui até lá averiguar, realmente se encontra com a tampa quebrada e acabou caindo um carro dentro e um caminhão quando foi levar material. Uns 200 metros da entrada do Braço Joaquim, tem umas entradas à esquerda que sobe mais para cima onde tem umas casas, na primeira entrada ali. Então peço, assim que for possível, a Secretaria de Obras para estar colocando uma tampa ali nesse bueiro para não vir a acontecer algum acidente mais grave, né? Então peço, assim que possível, para estar fazendo esse reparo ali. Também entrei nessa casa com o projeto de lei número 42 para denominar a rua Valdemar Ranguete, que fica localizada no bairro do Braço Miguel. Moradores dessa rua me procuraram, né? Lá tem em torno de 3 casas, tem galpão de banana, então tem bastante movimento devido a esse escoamento da produção da banana. Então me procuraram para estar viabilizando essa nomeação, né? Destacando que o seu Valdemar foi um homem muito ativo na comunidade, foi responsável pela construção da primeira igreja que era de madeira lá no bairro, né? Então sempre atuante na comunidade, contribuiu ativamente para o crescimento daquela área
Então, nada mais justo do que poder estar fazendo essa singela homenagem e atendendo uma demanda dos moradores ali daquela localidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Você dá a palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor vereador. Presidente, obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de falar referente aos nossos requerimentos em conjunto, mas até antes deles eu gostaria de citar o suplente de vereador, Josimar Bressanini, que esteve aqui na nossa casa, cedida a vaga pelo nosso amigo vereador da Luz, e não houve tempo suficiente para que ele pudesse protocolar 2 projetos de lei, e ele pediu que eu pudesse dar andamento e continuidade nos 2 projetos, que são as 2 nomeações de rua, uma na localidade do Braço Joaquim, Valdir Altini, e uma na localidade de Ribeirão do Padre, Catarina Hermes. Então peço então aos vereadores que provavelmente já analisaram e que possam dar seu voto favorável também a essas 2 ruas que o nosso amigo deixou protocolado nesta casa. A respeito do requerimento em conjunto sobre a vila gastronômica, né? O circuito gastronômico. A gente sabe que no ano de 2024 a gente teve mais uma edição desse circuito, um circuito que trouxe muito sucesso para Luiz Alves e para quem nele participou. Então a gente olhando e analisando, a gente não viu nenhuma movimentação a respeito desse circuito. Então a gente entrou com esse requerimento para a gente poder ter notícias se realmente vai acontecer mais uma edição, a 4ª edição, ou não vai, para a gente também poder informar a população. Outro requerimento feito por nós vereadores, Enio, a Luli, Suzana e o Juninho, né, que tava, a respeito do IG, algo conquistado pelo nosso município, tanto da cachaça quanto da banana. A gente sabe que tem diversos benefícios essa conquista, até na abertura da FENACA foi muito bem falado a respeito disso, mas a gente sabe que tá parado. Então a gente fez algumas perguntas para a gente ter ideia de como vai ser trabalhado nessa questão. A gente sabe que precisa continuar essa parceria com a SEBRAE para que a gente possa finalizar toda a documentação necessária e que a gente tenha esse reconhecimento finalizado. A gente traz qualidade, a gente traz promoção, tanto da banana quanto da cachaça. Então fica aí mais um requerimento para a gente saber de que forma está andando o IG da banana e o IG da cachaça. Demais indicações, a gente sabe que todo vereador durante a semana é procurado e a gente de qualquer forma tenta ajudar, né? Apesar de às vezes a gente até não trazendo para esta casa indicação, mas com certeza cada um consegue conversar com a pasta que precisa, né? O seu Milton realmente é o mais solicitado, a gente pode ver só nas indicações aqui colocadas, mas sempre ele tem um jeito de nos responder para que a gente também possa passar adiante. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Também quero falar um pouquinho aqui sobre a ordem do dia. Vereador Jorge, até há pouco eu acabei vendo uma publicação aqui do Festival Gastronômico, foi publicado hoje à tarde, né, nas redes sociais, então a gente já estava com o requerimento protocolado, então não teria como retirar também, né? Mas ele vai acontecer de 4 a 15 de agosto, então já fica bem dizer respondido o nosso requerimento, né? Isso é importante também. Sobre as inscrições, né? Até sobre o IG aqui, né? Importante, a sua fala também, algo conquistado para o município de Luiz Alves, principalmente para os produtores de cachaça e banana, né? Então a gente pede aqui também que agora venham as ações do Poder Executivo para que fomente e com certeza isso só vai valorizar o nosso produto. Então é algo que a gente está pedindo aqui, solicitando esse trabalho agora do Poder Executivo para que possa realmente ajudar ainda mais esses produtores.
É um requerimento feito em conjunto aqui, importante também. Queria me ater também, hoje vai a segunda votação do projeto de lei complementar 5/2025, né, que vem alterando alguns cargos, enfim, e regularizando outros, mas também no meio disso tudo tem mais um aumento de salário, né? A outra sessão não chegou em minha votação, então não tive muito que explanar aqui. Talvez hoje não chegue também, mas eu quero deixar já claro aqui que o meu voto no artigo 4 é contrário. Já é um cargo de chefe de gabinete que está aí recebendo R$7.300 reais, em média R$7.300, R$7.500, passando para R$10.000. Não concordo com isso, a gente já vem falando aqui nessa Câmara. Primeiro, uma revisão geral nos cargos. Acho que muita gente ganhando pouco e pouco ganhando muito. Então, deixo aqui também meu repúdio novamente a isso. A gente ouviu muito que o Executivo está sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo, mas o aumento de salário está tendo, né? Então, vamos fazer o certo. E quanto ao procurador-geral do município, eu fui um vereador que defendeu, eu sei que é um cargo de extrema importância, passa tudo pelo procurador, a gente precisa ter pessoas capacitadas e bem remuneradas, sim, quanto a isso. A gente não pode chegar aqui, lá atrás eu já falei do que seria bom, eu iria aprovar, o que seria ruim eu iria rejeitar. E aqui, dessa forma, eu deixo a minha colocação. Não concordo que um procurador do município receba um salário baixo, pois toda a responsabilidade está em cima dele. E a gente precisa de pessoas com entusiasmo e capacidade para estar trabalhando, porque a gente está lidando diretamente com as pessoas. Então, dessa forma aqui, eu só deixo mesmo o meu, talvez, voto contrário, se eu precisar votar, em relação ao chefe de gabinete, que eu não vejo necessidade de passar para R$10.000. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente está falando em responsabilidades, né? Da minha parte seria isso. Vereador Robson, passo o uso. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, todos as servidoras da casa e todos que nos acompanham de forma presencial e de forma remota. Como disse o vereador Jorge, também as principais demandas são da Secretaria de Obra, né? E isso sempre foi, eu acho que sempre vai ser, uma coisa mais recorrente do nosso município, né? Estradas, muitas vezes estradas, né? E referente ali o circuito gastronômico, foi aberto hoje, né? As inscrições vão até dia 15 de agosto. E até, geralmente, iniciava em agosto, né? O circuito gastronômico, mas referente ali até teve um reconhecimento de dívida com o Sebrae, então por isso teve uns trâmites a mais ali, então vai ficar a princípio para setembro, né? Por isso que atrasou essa questão do circuito gastronômico. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do regimento interno desta Casa. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Felipe. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 90 de autoria dos vereadores Enio, Jorge, Suzana, Lula e da Luz. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 90 aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 91 de autoria dos vereadores Enio, Jorge, Suzana, Lula e da Luz. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Requerimento 91, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 92 de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestações, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem.
Requerimento 92, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 5/2025, de autoria do Poder Executivo. Não havendo manifestações, coloco em segunda votação em destaque. Artigo 1. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 1, aprovado recebendo a maioria dos votos. Artigo 2. Aprovado recebendo a maioria dos votos. Mas tem que consignar. Artigo 2. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 2, aprovado, recebendo a maioria dos votos, só voto contrário do vereador João Sidney. Artigo 3, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 3, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Artigo 4, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 4, rejeitado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário João Sidney, da Luz, Jorge, Suzana e Lúlio. Artigo 5, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 5º, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Artigo 6º, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 6º, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Artigo 7º, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Artigo 7º, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Anexo 1, primeira linha, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Primeira linha do anexo 1, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Segunda linha do anexo 1, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Segunda linha do anexo 1, rejeitado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney, do vereador da Luz, vereador Jorge, vereadora Suzana e vereador Lúlio. Terceira linha do anexo 1, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Terceira linha do anexo 1, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Quarta linha do anexo 1, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Quarta linha do anexo 1, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Anexo 2, primeira linha, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Primeira linha do anexo 2, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Segunda linha do anexo 2, vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Segunda linha do anexo 2, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Terceira linha do anexo 2, vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Terceira linha do anexo 2, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Anexo 3, cargo assessor de desenvolvimento municipal. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Anexo 3, cargo de assessor de desenvolvimento municipal, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Cargo de procurador adjunto do município, do anexo 3. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Cargo de procurador adjunto do município, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney. Cargo de Procurador-Geral do município. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Cargo de Procurador-Geral do município, aprovado por maioria dos votos, recebendo o voto contrário do vereador João Sidney.
Com a aprovação do requerimento verbal, o vereador Felipe coloca em discussão a redação final ao projeto de lei complementar 5/2025. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Redação final ao projeto de lei complementar 5/2025, aprovada por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei 42, de autoria da vereadora Mike. Não havendo manifestação, considerando que a votação é secreta, chamo cada vereador para retirar sua cédula com a procuradora Bruna e votarem e depositarem aqui na urna. Vereador João Sidney. Vereador da Luz. Vereador Jorge. Vereadora Suzana. Vereador Luli. Vereador Robson. Vereadora Mike. Vereador Felipe. Convido os vereadores Felipe e Mike para que façam a conferência dos votos. A favor. Votos a favor. Projeto de lei 42, aprovado por unanimidade. Coloca em discussão a redação final ao projeto de lei número 41, de autoria das comissões de leis. Não havendo manifestação e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Redação final ao projeto de lei número 41, aprovado por unanimidade. Coloca em discussão a redação final ao projeto de lei número 43, de autoria da Comissão de Leis. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Redação final ao projeto de lei número 43, aprovado por unanimidade. Coloca em discussão redação final ao projeto de lei número 44, de autoria da Comissão de Leis. Não havendo manifestações e votação, os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Redação final ao projeto de lei número 44, aprovado por unanimidade. Nesse momento, a palavra está ali sobre explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Gostaria de direcionar agora ao vereador Felipe, o seu líder de governo. Fiz uma indicação 112/2025, já está passando aí já de 50 dias, e eu não recebi um retorno. Para ficar mais claro, esse requerimento é sobre aquela vala a céu aberto, lá na localidade de Rio do Peixe, onde foi pedido uma providência aí ao executivo, e até agora a gente não tomou um retorno.
e a gente não queria tomar outra medida mais drástica, né? De repente querer comunicar ao Ministério Público. Não é o nosso objetivo, a gente está aqui para trabalhar em parceria, mas para a gente acontecer essa parceria, o Executivo tem que escutar a gente, né? Atender, procurar atender a gente, pelo menos dar uma explicação, né? O porquê que, né, que não foi resolvido isso ainda. É lógico que se a gente não tiver um retorno disso, com certeza irei fazer uma denúncia ao Ministério Público e à Saúde Ambiental do Estado. E queria agora também, nesse momento, fazer um agradecimento aqui à deputada Daniele, através do vereador Lucas, quando foi vereador, né, ex-vereador, conseguiu uma caminhonete Hilux para a Polícia Militar, uma 4x4, que seja. E a gente assim está muito orgulhoso, né, pelo nosso ex-vereador conseguir esta caminhonete. É uma caminhonete blindada, ela vem dar maior segurança aos nossos policiais do município e com certeza também poderão atender a comunidade com maior qualidade de serviço. Então fica aqui o meu agradecimento à deputada Daniele e ao ex-vereador Lucas. Muito obrigado em nome da Polícia Militar. É o porquê que eu faço agradecimento. Estive lá 37 anos trabalhando, então a gente tem um carinho muito grande pela Polícia Militar. Mesmo hoje aposentado, mas a Polícia Militar não sai da vida da gente. Então, Lucas e deputado Daniel, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Obrigado, vereador. Segunda palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Primeiramente, eu queria iniciar minha fala, até era para ter relatado isso na semana passada, mas como a nossa sessão se estendeu demais, eu preferi não comentar. Eu estive na segunda-feira passada, ainda era recesso escolar, eu estive lá na escola Rafael Resch. Foi uma agenda que eu e o vereador Lully, a gente estava esperando, eu até tinha feito requerimento sobre a situação da nossa escola lá, e a secretária de Educação esteve presente com a sua equipe, mais um engenheiro da prefeitura, para a gente analisar algumas situações que são duas prioridades, né, que eu coloquei para ela, o telhado e a pintura, né. Eu tinha comentado na sessão, até que eu quero desconsiderar essa fala a respeito da energia. A gente sabe que precisa avaliar essa situação lá, mas ela foi previamente resolvida, depois conversando com a diretora. Eles mudaram algumas estruturas lá, no qual supriu a necessidade. Mas a gente sabe que precisa subir na laje e verificar os fios que estão lá, porque a gente tem ideia de que tem emendas de fios lá que não são compatíveis e acaba dando problema. Mas esse problema foi resolvido, então de torneira elétrica, de ar-condicionado, está tudo certo. Não tem muito o que fazer nesse momento. Mas o telhado era a maior preocupação nossa. O engenheiro avaliou, subiu lá na laje, até onde ele conseguiu, pelo menos, né? Mas disse que vai fazer um levantamento mais profundo para que se tenha um diagnóstico mais preciso. Então, o nosso papel a gente acabou fazendo, que era deixar a secretaria ciente do problema, né? Hoje é uma das escolas em questão de pintura a mais feia, né? A mais desgastada, e também não é uma coisa tão difícil de resolver, principalmente da pintura, né? Já o telhado é um pouquinho mais complicado, mas também, como tem laje, também assim que tiver recurso, acredito que a secretaria vai tomar suas providências e a gente fica acompanhando. Então eu agradeço aqui a presença da secretária, sua equipe, e do engenheiro também que esteve lá presente, da diretora, que foi lá abrir as portas para nos receber, a Joyce, e também do presidente da PP, o senhor Rafael Resch. Obrigado também pela presença, porque como ele convivia lá dentro, ele sabia também das dificuldades. Gostaria também de agradecer ao secretário de Obras, o Milton, pelo tapa-buraco que aconteceu lá na região de Canoas. Como a gente falou, né, o que foi bom tem que ser falado e será falado, né? Ainda faltam uns pontozinhos que eu acredito que devem de terminar ainda, mas a maioria, 90% do problema foi resolvido e bem resolvido. Então deixo o meu agradecimento aí em nome da comunidade e de todos que trafegam naquela rua,
que novamente a gente tem agora um conforto e uma segurança de estar transitando naquela rua. Falta ainda um pedido meu de indicação sobre uma roçada, mas acredito que deve de chegar logo. Até vou entrar em contato com o secretário. Aí, para fechar com chave de ouro, uma roçada nas margens deixaria tudo quase 100%. Algo que me chamou a atenção, agora mudando um pouco de assunto, foi a postagem da prefeitura referente aos ônibus escolares. O que deixou muitas pessoas em dúvidas, e no domingo, ontem, de manhã, tive alguns questionamentos em que a gente conseguiu responder, mas eu quero deixar aqui bem claro. A prefeitura fez uma postagem de que mais 8 ônibus farão parte da frota escolar. O que essa postagem causou em algumas pessoas, indicou que a prefeitura estava adquirindo esses ônibus, em que os ônibus seriam da prefeitura. Mas a gente, com conhecimento, pôde explicar que esses ônibus pertencem à empresa vencedora da licitação que houve e que não vão somar na frota da prefeitura, Eles vão sim rodar dentro do município, mas os ônibus são da empresa que é responsável agora pelo transporte escolar. Uma empresa que venceu, se eu não me engano, lá de Tijucas, em que a gente também vai solicitar um requerimento na semana que vem, porque os ônibus no edital diziam 51 lugares. Eu não sei se esses pequenos ônibus que vieram, eles comportam 51 pessoas lá dentro. Então a gente vai se aprofundar dessa empresa que ganhou, a gente vai varrer aquele edital, para a gente saber se foi cumprido todos os quesitos e todos os pedidos. Mas foram ônibus que a gente já viu que não deu muito certo, porque tem onde o ônibus grande rodava, esse ele ficou sobrecarregado. Então, assim, a gente vai avaliar, de repente é só colocar um pouco mais de frota na rua e suprir essa necessidade. Os ônibus são bons porque tem uma questão de anos, o edital deixava bem claro, o limite de 10 anos. Então, nesse quesito é muito favorável, porque não vai ter ônibus velho rodando, isso já é questão de segurança, é um ponto positivo. A gente só vai avaliar quanto a situação das crianças ficarem todas agrupadas, ou até mesmo relatos de crianças que tiveram que entrar de lado no corredor, porque o espaço entre um banco e o outro não há suficiente para, principalmente os maiores, de estar transitando normal, tiveram que entrar de lado. Então a gente vai avaliar toda essa situação. Outra coisa que me deixou, a gente acaba de receber no WhatsApp, a gente sabe que está ocorrendo no nosso país uma das maiores perseguições políticas que já existiu, Aqui nós temos 2 vereadores do PL, eles vão entender. Essa perseguição com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje, infelizmente, o Alexandre de Moraes, então se diz ministro, não sei do que, mas se diz ministro, ele acaba de decretar a prisão domiciliar do nosso antigo presidente. Eu só tenho a dizer que está chegando o dia. As pessoas elas têm que colocar a mão na consciência. A gente sabe a que ponto que o nosso país está chegando. Arrumando briga com quem nunca se arrumou briga. Um governo que se diz do diálogo não consegue dialogar com outros países. A gente tem exemplo simples. O Donald Trump foi acusado de ser um maluco, de um louco, mas eu vejo que é um cara que está tentando resolver nosso país. Ele taxou, ele não sei o que, mas tudo tem uma intenção. E a gente está sendo alvo de um ministro, de uma pessoa que infelizmente está mandando o nosso país. Então, que a gente possa, ano que vem, vereadores do PL, com certeza somar força, como foi somado no dia de ontem, em algumas regiões, somar força, claro que não depende só de uma pequena população, a gente já viu como mas a gente tem que ser forte. Dizer ao ex-presidente que aguente firme, o senhor é um guerreiro e que com certeza em 2026 toda a sua luta vai valer a pena. Pena que o senhor tenha que sofrer tanto. Gente, colocar a mão na consciência, gente. A gente precisa mudar esse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador da Luz.
belas palavras, Jorge. E é isso aí, a gente tem que comprar essa briga por ele. E muito ele fez por nós. Só que um minutinho, na verdade, que eu acabei esquecendo de agradecer o Josemar, que esteve aqui na minha ausência aí por 30 dias, ao qual o próprio presidente elogiou que ele fez um bom serviço aqui nesta casa. Então, Josemar, fica aí no agradecimento aí por ter ficado esses 30 dias na minha ausência. Obrigado, vereador. Você dá a palavra ao vereador João Sidney. Boa noite novamente. Vou me dirigir ao vereador Felipe, pedir para ele, como líder de governo, que dá uma atenção na rua José Junques, no Braço Elza, precisando de patrulhamento e macadames. Na entrada do Braço Comprido ali às esquerdas. E também vem com uma indicação, uma ideia, né, Felipe? Ali na Dom Bosco tem a Eliana Conrad, a rua. Ali perto do loteamento novo, ali é uma Eliane Conrad. Perto do loteamento ali. É uma rua pequena, né? Eu estou com as imagens aqui, mas não cheguei a passar para a Bruna lá. É uma rua pequena lá, que alaga, tem lama e tal, e a gente está vendo que está sendo deslocado aqueles paralelepípedos ali da avenida, né? Se tiver para autorizar lá naquele local, seria de suma importância, né? Como eu acho que vai ser atendido essas ruas menores, dá para atender várias ruas dentro do nosso município. Seu Jorge, bem colocada as suas palavras. É lamentável a perseguição hoje que acontece no nosso país. Uma pessoa, que nem o senhor diz, que não foi eleito, foi votado por partidos lá dentro, está governando mais que todos os presidentes, mais que o S, mais que o Senado, mais que tudo lá dentro, deitando e rolando. Sabe o que eu acho engraçado? Que estão fazendo de tudo para condenar uma pessoa, que foi através de investigação de baleia, era joias, e nada vai se concretizando. E agora até deixaram ele em casa, nem para ligar para o filho dele não pode mais. Aonde que um cara conheceu a sua esposa na cadeia. Olha aonde que o país está chegando. O cara não estava preso, estava na sua casa, não podia nem falar com seu próprio filho. Agora, um cara que estava na cadeia tinha a prerrogativa de conhecer uma mulher na cadeia e poder fazer a farra que faz. É um país da comédia mesmo, sabe? A gente vê que está tudo virado um avesso, está uma decepção cada vez maior, né? É uma roubalheira. O que é para eles investigar, eu não vejo eles investigar. Nós vamos ser lesados 3 vezes já pelo dinheiro do INSS. Eu queria saber se eles tinham a coragem de ir atrás do dinheiro dos velhinhos, onde é que foi parar. Porque nós vamos pagar pela 3ª vez. Fomos roubados, vamos pagar juro e vamos ter que devolver. E ninguém vê falar sobre isso. Mas seria isso, senhor presidente. É lamentável o que está acontecendo no nosso país, com a injustiça que está sendo cometida. Obrigado. Obrigado, vereador. Um minuto, vereador Jorge. Senhor presidente, obrigado. Só para complementar, ficou voltando aqui. Não, eu só queria deixar um abraço ao Padre Marcos, o Padre Ailton. Padre Marcos, nosso pároco aqui de Luiz Alves. Hoje, o dia do Padre, né? Então, deixar um abraço aí, que vocês tenham sempre muita sabedoria, muita coragem, muita fé, para continuar conduzindo o nosso município no caminho da fé. Parabéns aí pelo dia do Padre. Vereadora Maia. Boa noite novamente. Eu só queria fazer uma colocação. No último sábado, a gente foi convidado a participar então da inauguração oficial da Escola do Morro, né? Uma obra tão aguardada pela comunidade luisalvense, né? Quero então aqui parabenizar todos os gestores que se empenharam, né, para que fosse concretizado esse projeto, desde o início lá em 2014 com o cadastramento, né? E todos esses anos que foi colocado em prática a construção, ela sendo finalizada agora em 2025, né? A obra estrutural, no caso, em março desse ano.
Tenho certeza da importância que essa escola traz para toda a comunidade luisalvense. Como eu falei, é uma obra de grande porte que vai ajudar em muito. Reforço o desempenho da Secretaria da Educação para colocar essa escola em funcionamento, apta para funcionar, né, com equipamentos e toda a parte desde móveis, louças, tudo, né, é uma grande correria. E realmente sábado podemos ver que ela ficou linda, um espaço amplo. Eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado tanto pelos alunos quanto pelos professores e que venha para alavancar melhor ainda o nosso município. Também quero parabenizar as meninas do Balé Aecla, que na semana passada obtiveram o 3º lugar no Festival de Dança em Joinville, na categoria de Danças Populares Internacionais. Parabenizo toda a equipe, desde SEMEC, professoras, né, as próprias alunas, as famílias das alunas, que eu tenho certeza que é um desempenho grande para poderem estar realizando esse trabalho. É um trabalho muito bonito, onde eleva o nome de Luiz Alves para todo mundo, para falar a verdade, né? Não somente aqui. Então, fico meus parabéns para toda a equipe, para as bailarinas, para as famílias, e que continuem com esses esforços, trazendo mais prêmios, premiações para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor, a palavra, vereador Robson. Boa noite novamente. Referente aos ônibus, vereador Jorge, a gente também estava aí com essa dúvida, né, pelo tamanho eles realmente são menores, né, mas os bancos deles são de 3 passageiros, então realmente aparenta ser um ônibus menor em espaço, mas ele tem é para ter, né, eu não entrei para ver também, não contei, né, mas é para ser de 50 lugares, né, eu acho que é isso daí, 51. É que são bancos de 3 passageiros, então acaba enganando um pouco. Referente à escola lá de Canoas, que você até falou também, vereador, no telhado lá, a gente até, no início do ano a gente esteve lá, a gente viu até a infiltração que eles andaram mostrando, realmente tem esse problema, né? E tem também a necessidade de estar melhorando, né? Imagina, um problema no telhado, com certeza precisa disso daí, dessa melhoria. A questão da escada é um problema que quando eu estive lá, até quando a gente foi lá, a gente até se perguntou, né? É uma escola que assim, não é... Realmente tem a necessidade de ter uma acessibilidade, porque a gente sabe que tem aluno cadeirante, né? Inclusive, esse é o último ano dele lá, então ele estudou a sua maior parte do tempo lá sem ter a acessibilidade necessária, né? Sempre teve que estudar na sala do lado lá, né, para poder atendê-lo. Mas é um requerimento teu muito necessário, né? Eu acho que a gente tem que sim olhar para isso daí. Muitas vezes só tem a questão de tem que ter acessibilidade porque é uma lei. Não é porque é uma lei. Nesse caso ali, inclusive, se tem a necessidade, tem pessoas tendo essa necessidade, e não foram, vamos dizer, não estão sendo atendidos, né? Só mesmo para compartilhar contigo aí e ajudar a reforçar esse teu pedido aí. Essa semana vai ter promovido pela Academia de Letras ali a 3ª feira do livro, né? Como a gente já foi convidado aí, também gostaria de estender esse convite a todos. Inicia ali dia 6, vai até o dia 8, na quarta-feira até na sexta-feira. E o encerramento terá a apresentação da Orquestra Filarmônica de Balneário Camboriú, quem puder participar também. É um evento que já vem na sua 3ª edição e é muito importante, né? Haverá o recebimento de livros também e a doação também para quem quiser compartilhar. Gostaria também de deixar registrado aqui a referente à Rua Augusto Cordeiro, que vem sendo pavimentada lá. Gostaria de deixar o nosso agradecimento também ao deputado Emerson Stein pela sua emenda, né? Algo que já vem sendo lutado e buscado sempre ali pela melhoria, né? E
melhoria daquela, não só daquela via, né? Mas de todas aí que a gente pode estar buscando. Gostaria também de parabenizar o balé. A gente esteve lá recepcionando as meninas e também o menino, que tem um menino que faz parte lá, não podemos deixar ele de lado. E parabenizá-los mais uma vez, né? Ficaram em terceiro lugar no maior evento ali de balé, de dança. Acho que, como disse a vereadora Mike, quero parabenizar eles e também estender a toda a família, professores, a AICLA, a SEMEC pelo apoio e por todo o apoio geral, né? Acredito que se não for o apoio da família e de todos ali buscando essa melhoria, a gente nunca consegue alcançar com ênfase, né? Também gostaria de parabenizar aí nosso vereador Josemar Bressanini pelos seus 30 dias aí de ter assumido como suplente no lugar do nosso amigo da Luz. Parabenizá-lo pelo seu trabalho e dizer que aí as portas sempre vão estar abertas para ele, né? E para todos, como sempre esteve. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, vereador. Concedo a palavra à vereadora Suzana. Boa noite, senhor presidente. Seu nome e cumprimento os demais vereadores, os servidores da casa, os que estão aqui nos assistindo e assistindo de forma remota. Primeiramente, quero deixar os parabéns aqui aos nossos párocos, Padre Marcos e Ailton, né, pelo trabalho que vem fazendo no nosso município. Então, quero deixar aqui os parabéns por este dia, Dia dos Padres, e que Deus continue iluminando os dois, né? Também deixar os parabéns para a coordenação da festa do Rio do Peixe, a festa de Bom Jesus, que aconteceu neste final de semana, pela bela festa que foi organizada lá. Então, deixar os parabéns para toda a coordenação do Rio do Peixe, da Igreja São Sebastião. A vereadora Mike falou sobre a inauguração da obra estrutural da escola, né? Essa escola já foi inaugurada em dezembro. A parte estrutural, a obra em si, já estava pronta em dezembro quando foi inaugurado, né? Então, parabenizo hoje pelo início do ano letivo, que iniciou hoje as aulas. Parabenizo a todos os que estão envolvidos, Secretaria da Educação, Prefeitura e tudo mais, né, por estar iniciando esse ano letivo lá. Mas a obra em si já tinha sido inaugurada, até a placa que tinha lá foi trocada, não sei o porquê, já tinha a placa lá, mas foi trocado com a inauguração em dezembro. Então, só para corrigir ali que a obra em si já tinha sido inaugurada em dezembro, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Nesse momento, também quero fazer uso da palavra. Bruna, você pode colocar as fotos e vídeo ali que eu te mandei? Vereador Robson, convido a olhar a foto e me dizer que o ônibus ele só parece pequeno. Tem um vídeo também. Uma sugestão à Secretaria de Educação que amanhã analise bem isso. Isso é um risco para os nossos jovens, para as crianças que usam. Jamais a gente pode deixar acontecer isso, transitar de pé dentro do ônibus. Eu cobrei isso sobre o balé e vou cobrar isso sobre os nossos alunos também. Então, eu reconheço, uma frota de ônibus da empresa é boa, uma frota nova, uma frota que realmente deve trazer muitas melhorias, mas jamais a gente deixar acontecer dos alunos terem que ficar em pé enquanto o trajeto. Vocês imaginem, por uma fatalidade, se um ônibus desse bate em alguma coisa. A gente não quer que aconteça com os nossos filhos, muito menos com os filhos dos outros também, né? Então a gente tem que analisar bem a forma que vai ser feito, até porque a gente teve um aumento aí de praticamente 40% no valor do quilômetro. A gente precisa um pouquinho mais, totalmente mais segurança aos nossos alunos. A gente está falando só no transporte escolar, uma licitação aí que um bem que vai custar 3 milhões e 40 e poucos mil.
Então, vereador Jorge, você comentou sobre o requerimento, né? Acho muito válido, a gente precisa, principalmente por essas situações, né? De estarem atendendo de forma correta. Volto a dizer aqui, importantíssimo ter uma frota boa para os nossos alunos, mas que seja com segurança. Então, a gente, vereador, se eu puder fazer parte do requerimento, gostaria de fazer também, para a gente ter essas informações, né? E trazer o mais claro possível para a população também tudo o que está acontecendo, né? Vereador da Luz, também quero deixar aqui os meus parabéns e agradecimento ao ex-vereador Lucas e toda a bancada do PL, né, pela conquista da caminhonete 4x4 para a Polícia Militar. É algo que quando acho que o comandante Lourenço assumiu, ele veio aqui nessa Câmara, solicitou para a Câmara a ajuda que pudesse ser para conseguir essa caminhonete, pois o senhor sabe melhor do que ninguém, né? A dificuldade que é aqui no município, questão de estradas, enfim, e quando necessário um veículo para uma perseguição ou qualquer coisa, a caminhonete fazia falta, né? Então, deixo aqui também o agradecimento, também o reconhecimento ao ex-vereador e todo o pessoal do PL também, a deputada Daniela também, que teve esse olhar pelo município, né? Então, meus parabéns e dessa forma também deixo meu repúdio aqui ao, então, que se diz ministro, que acha que ele é superior a tudo e a todos. Aí quando eu critico o tal do partido, tem gente que vai me criticar na rede social, né? E vocês acham que isso é certo, né? Agora o nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, não pode nem usar um telefone, porque foi feita a busca e apreensão de todos os aparelhos de telefone na casa dele também. Isso é um absurdo que vem acontecendo no Brasil, não dá de aceitar. A gente tem que realmente fazer algo para que isso acabe, e senão o Brasil só vai cada vez mais para baixo. Em 4 anos aí a gente vai piorar cada vez mais, né? Então, como o vereador Jorge disse, que o povo bote a mão na consciência, pense muito bem ano que vem na hora de votar. Acho que se cada um que tiver esse olhar para o povo brasileiro levar esse recado para frente, a gente vira muito forte. Somos uma Câmara, uma cidade pequena, mas temos voz, então é isso que a gente precisa, né? Deixo aqui o meu repúdio a esse cidadão, então. Sim. Sim. Fui citada. Vereadora Suzana, sim, realmente ela foi inaugurada no final do ano passado, porém o laudo que comprova, né, que ela foi concluída conforme o projeto, né, saiu somente em março desse ano, a BITS que a gente fala, né, então ela foi inaugurada, mas ela não estava ainda apta para uso. Então, por isso que realmente a inauguração oficial, sendo apta para ser utilizada, foi agora, no caso, né? Então, eu só queria deixar essa colocação para a população entender, né? Que o laudo emitido foi somente em março desse ano, que comprovou que realmente ela estava concluída e apta para uso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Que bom que está concluída, né? Que agora as crianças vão poder, crianças, jovens, que vão conseguir usar, vão ter essa escola que realmente se arrastou por anos e agora está apta a uso. As pessoas têm um espaço, as crianças têm um espaço muito grande, enfim, e a gente fica contente. Eu acho que não é válido também levar a discussão de quem que é o pai da criança, mas, enfim, que seja concluído, que é para isso que a gestão pública está aqui, né? Não é para ter o mérito de um ou de outro, mas sim para trazer a benfeitoria para a população. Lembrando que está disponível a todos a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro de solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisalves.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no auditório da Câmara Municipal, nesse mesmo horário, no dia 11 de agosto.
Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares e todos os presentes e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.